Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já são agora 18 horas em ponto, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Estou aqui junto com o pastor Ney Ficanda hoje para gravar a nossa live, de quarta-feira. Toda quarta, sexta e domingo às 18 horas nós entramos para a nossa live aqui da Igreja Cristã do Espírito de Deus. Temos alguns irmãos aí que já vão estar aí acompanhando, O irmão João Limone, Deus abençoe. Outros irmãos aí que vão estar acompanhando hoje também. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos. Nós vamos fazer uma oração inicial. O pastor Neif vai estar entrando com louvor também. Irmão Valtemir Dias. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco, irmão Valtemir. E os irmãos que estão já entrando aí, irmão Marcos Tosi. Ele está sempre também acompanhando. Irmã Priscila. Priscila, fala o Senhor. Ô, irmã Priscilinha, Deus abençoe, viu? O Carlos B. Segata é meu primo. É isso aí, meu primo. Glória a Deus, Carlão. É meu primo lá de Presidente Prudente. Que Jesus te abençoe aí, irmão Carlos. Em nome de Jesus. E nós vamos agora fazer uma oração rápida e vamos adorar o Rei dos Reis, a minha esposa, a pastora Adriana, a irmã Cícera, a irmã Iraci. Beijão para minha esposa Adriana. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor venha abençoar aqui agora, Deus amado e Deus querido, cada um dos irmãos que vão estar nos acompanhando agora, nesses momentos dessa live, narra suída, canta, lavaia. Que o Senhor venha nos abençoar, derramar bênçãos sem medida sobre a vida, Pai, dos teus filhos agora. Alcança, Pai, cada um dos irmãos, alcança esta pessoa agora, que precisa, Senhor, agora de um milagre. Toca nessas vidas agora, Senhor, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória do teu nome. Oh Deus poderoso, para a honra e glória do teu nome, nós te adoramos, Pai. Alcança cada lar, cada casa, cada família agora, Pai, em nome de Jesus. Beijão para minha filha Natália Hanna, também está acompanhando. Beijo, Natália, Deus abençoe. Irmã Cleusa, irmã Vivian, a irmã Ana Paula Barros, a irmã Paula, Deus te abençoe, viu? Saudade de vocês, de toda a família, viu? Em nome de Jesus. Pastor Neif, está contigo aí. Adoremos a Deus. Oh, glória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Beijo pra minha tia Isaura. Beijão, tia. Patrícia Melo, uma Rosângela da Maceira. Adore. Grande é o Senhor
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória. Aleluia. Pastor, nem dá para fazer uma de improviso aí? De improviso? Escudo. Escudo. Glória a Deus, Deus, viu? viu? Senhor. Só quem crê que Jesus é o nosso escudo vai dando glória aí, vai mandando um oi aí, viu? Vai compartilhando. Só você que crê É verdade. que Jesus é o nosso escudo, né, pastor? Você que crê aí vai dando seu like aí, vai. Olha aí o Jean Dave. Pastor Jean Dave, um abraço aí, meu querido. Louvado seja Deus. Beijo no teu coração aí, pastor Jean Dave, irmã Marli, toda a família aí, viu? Em nome de Jesus. Vamos que vamos, pastor Jean Dave, né? Adorando e louvando Vamos achar aqui os o nome do Senhor né? Jesus. Olha que eu deixo o meu músico aqui na berlinda aqui, pedi uma de improviso aqui. Vamos de escudo então. Vamos Aí de vocês- escudo, só vocês para quem ajudam crê que aí, Jesus né? é o nosso escudo. Só os crentes do Pentecostes. Oh, glória! Adoro a primeira assim. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, glória! Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Glória, 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 glória. No seu colo, ó Altíssimo. Não há vergonho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem cura
de canta la manaia suei. Leão de raçuí de canta lá. Glória. Se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que sua palavra é pura, estudo para os que nele creem. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estar orando pela irmã Zulmira, assim, viu? Irmã Iraci. Senhor, nós queremos orar. Que o Senhor venha abençoar a irmã Zulmira, a mãe da irmã Iraci, Senhor. O Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com paz no coração dela, Pai. No nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. É muito bom, amados irmãos, estamos aqui hoje, pastor Neif, adorando e louvando o nome do Senhor. Nós vamos já orar também pelos nossos dizimistas, ofertantes, e vamos falar aqui rapidinho da palavra de Deus. Amados, mas eu quero aproveitar e dizer para os irmãos, vamos continuar orando. Oh, glória a Deus, Tia Isaura aí, tá acompanhando também, Tia Isaura, um beijão no teu coração. E orar, irmãos, para que nosso prefeito Jonas Donizete, prefeito, pense com carinho nas igrejas, meu prefeito, porque o pastor, o sacerdote, o padre, aquele que atende as pessoas, ele é um médico da alma, prefeito. Tem uns médicos aí dos postinhos, da UPA, que vão cuidar dos doentes, de todas as doenças, não só coronavírus, nossos profissionais de saúde, que Deus abençoe todos vocês, temos alguns na igreja, proteja os médicos, proteja os enfermeiros, fisioterapeutas, mas nós recebemos um chamado de Deus, porque somos médicos da alma. Aleluia. Então tem muita gente com depressão, prefeito, muita gente que pode desanimar na fé, porque as igrejas estão fechadas, Nós temos que abrir com responsabilidade com aquele plano que o Senhor fez, Mas, se eu não me engano, inclusive a sua esposa, se eu não me engano, parece que também é evangélica, Então, pense com carinho, vamos orar, meus irmãos, para que as nossas autoridades comecem a entender que é só Jesus que pode mudar essa situação. Nós temos que fazer a nossa parte, nós vamos ser prudentes, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Jesus disse. Jesus disse, eu irei, mas vos enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Então as igrejas têm que estar abertas para que nós possamos estar juntos, reunidos, para que o Espírito Santo esteja se manifestando no nosso meio. Não que ele não se manifeste aqui, com certeza. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas nunca é igual a comunhão. Tem alguns irmãos que às vezes me mandam mensagem, pastor, nossa, a gente está assistindo culto online, mas não é a mesma coisa. E a gente sabe que realmente não é a mesma coisa. Mas é o que a gente pode fazer agora de momento, obedecendo aí as leis, Mas eu quero dizer para você, continue orando para que nós possamos logo estar reunidos em nome de Jesus. Pastor Neif, eu queria deixar o pastor fazer essa oração pelas ofertas, pelos dizimistas, pastor, ministrar essa oração aos nossos queridos irmãos. Aí está sempre bem financeiramente também, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, eu apresento os teus filhos que são fiéis a esta causa do teu santo evangelho aqui nesta terra, Pai. Que a graça, a bondade do Senhor, a tua fidelidade os alcance, Senhor. Porque segundo a fidelidade dos teus filhos e a tua igreja é abençoada aqui na terra, meu Senhor. As portas ficam abertas
Por isso eu peço, Senhor, uma porção dobrada de prosperidade, de bênção, de abundância na vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar rapidinho com os irmãos da Palavra de Deus. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, tá? Vou repetir de novo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 15 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo 15 em diante. Irmão Caio, Deus abençoe, viu? Maline também, conosco. Irmã Taina, Sabarena. Taina, Deus abençoe, irmã Taina. Glória a Deus. Lucileide, um abraço, irmã Lucileide, paz do Senhor. A Lucileide, glória a irmã Silmara, né? Diz assim, queridos: vede que ninguém, né, dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão Lino, Deus abençoe também, irmã Adriana. Meus irmãos, eu coloquei até o título dessa live como exortação, né? Ou recomendações do apóstolo Paulo. Irmãos, eu creio que esse final dessa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deu uma resumida em tudo aquilo que a gente deve prestar atenção na nossa vida cristã. Veja que em poucos versículos, olha, né, a riqueza de coisas que ele fala aqui. Ele fala, né, pastor Neif, olha, que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas seguir sempre o bem para com todos, né? Então, a primeira recomendação é que o cristão ele é diferente. Ele não paga o mal com o mal. Ele não tem aquele espírito de vingança nele, né? Aquela coisa de, pisou no meu carro, eu vou pisar de volta, né, pastor? Falou mal de mim, eu vou falar também. É o famoso sangue quente, né? Sangue fervente. Estourado, né, pastor? Então, o cristão tem que ser diferente. Nós temos que dar um testemunho diferente, queridos. Porque se nós pagarmos o mal com o mal, Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós somos igual a eles. Então, você tratar bem quem te trata bem é fácil. Você conversar com quem te dá atenção é fácil. Agora, o difícil é fazer o contrário. Você tratar bem aquele que te trata mal, que te ofende, aquele parente que não fala com você, aquela pessoa da sua família, que às vezes você nem sabe por quê. Às vezes a pessoa tem alguma coisa contra você, você nem sabe o que aconteceu. Mas isso existe, tem pessoas que nos falam há anos dentro de uma casa, de uma família. Então, de repente, você está vendo essa live agora, e é um momento, agora mais do que nunca, nós vamos ficar dentro de casa, né? Muitos aí vão ter que ficar dentro de casa, convivendo com a família. Eu creio que talvez se uma das coisas boas, entre aspas, né, que talvez essa pandemia trouxe, foi que muitas famílias não ficavam mais juntas e agora tem que ficar. Tem que aprender a conviver novamente, né, pastor? Pessoas que não se falavam, não tinham talvez mais comunhão, mas agora vão ter que conviver, né? E aí ele diz, olha, não pague o mal com o mal e regozijai-vos sempre. Essa palavra regozijar significa se alegrar, né? Aquela alegria grande, né? O regozijo é aquela alegria grande. Poxa, pastor, mas que motivo que a gente tem para se alegrar agora? Um desses é que a gente está aqui. Aleluia, né? Glória a Deus. Muitos não estão. Muitos já, infelizmente, estão 7 palmos debaixo da terra. Ou então estão aí no hospital, estão entubados, né? Então, nós temos muito motivo para agradecer a Deus, né? Nós temos muito motivo para nos regozijar. Nós temos um teto para morar, nós temos um alimento na nossa mesa,
Vim aqui com o pastor Leif, a gente acabou de tomar um café, comer um pão. Glória a Deus. Então nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus por Ele ter enviado Jesus para morrer por nós. Então, há motivo de nós nos alegrarmos, há motivo para nós nos regozijarmos, né? E a Bíblia diz, regozijai-vos sempre. Eu lembro de Abacuque 3,17, que diz que mesmo que não haja frutos na figueira, o produto da oliveira minta, não hajam vacas nos currais, que sejam arrebatadas essas vacas dos currais, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então há motivo, irmão, mesmo num momento de prova, há motivo de nós regozijarmos no Senhor, né? Aí ele diz assim, orai sem cessar, um versículo bem pequenininho. E olha só o tanto de coisa que ele fala ao mesmo tempo, né? Então ele fala primeiro, não pague o mal com o mal, dê um bom testemunho, né? Se alegre, mesmo nas situações difíceis. Aí ele diz, e ore sem cessar. Mas esse orar sem cessar, o que é? E a gente orar toda hora, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso. A nossa vida é muito corrida. Nossa vida, você tem muitos compromissos, nós temos muitos compromissos. Então orar sem cessar, não é você orar o dia inteiro. É muito difícil alguém que tenha tempo para isso e tenha uma vida assim de oração. Mas orar sem cessar é você não deixar de praticar a oração, você não cessar ela, você não parar com ela. Tem gente que parou, né? Tem gente que não fala mais com Deus, ou então é aquele filho que só fala com o pai quando ele precisa de alguma coisa. Não é chato quando você que é pai, quando você tem um filho que entra em casa, não te dá um oi, não fala nada com você, um filho, uma filha, né? Que entra, não te cumprimenta, entra dentro do quarto, fecha a porta, fica o mês inteiro sem falar com você. Aí quando acontece alguma coisa, ele vem, olha pai, será que agora você pode me ajudar? E muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma com Deus. Nós ficamos um mês inteiro sem falar com Ele. Ou dar aquela faladinha assim de 2 minutos antes de dormir. Mas aí a hora que a coisa aperta, opa, eu vou procurar o meu pai. Então, a Bíblia diz, orar sem cessar nesse sentido. Não cesse a sua vida de oração, não pare. Ah, mas agora não tem igreja, mas você tem boca para continuar orando. Deus te deu uma voz para você continuar louvando. Ore na sua casa, louve a Deus. De sexta-feira, algumas sextas-feiras nós vamos orar, né? A gente se une para orar no monte, que é um lugar espaçoso, não fica ninguém perde ninguém. Mas nós não paramos de orar. Eu oro com a minha esposa, quando vem aqui o pastor Ney, que a gente ora um pouco. Então, meus queridos, não deixe de orar. Por isso que a Bíblia diz, não cesse de orar. Não deixe a tua vida de oração de lado. Porque às vezes a gente fala que a gente não tem tempo. A gente sempre tem um tempinho, sim. Porque se a gente fica às vezes na frente do computador 4, 5 horas, a gente não tem 20 minutos para orar, 30 minutos para você orar. Depois diz, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando de agradecimento. Primeiro ele fala de se alegrar, ele fala de oração, ele fala de você não pagar o mal com o mal, e agora ele fala de agradecimento. Isso é uma coisa, irmãos, que muitas vezes a gente deixa de fazer, é isso. A gente tem muita oração, aquela oração de pedir, a oração de petição, né? Pai, eu preciso disso, oh Deus, me ajuda naquilo. Mas muitas vezes nós oramos pouco agradecendo. Eu lembro que quando nós fomos lá no Vale da Bênção, lugar, uma bênção, né? O próprio nome já fala, né? O Vale da Bênção, ele tem uma montanha de oração, que você sobe essa monte de oração, você vai orar. E tem a sala da oração. E quando você sai da sala da oração, depois um pouquinho mais para cima, tem a sala do agradecimento, onde as pessoas vão agradecer pelas bênçãos já alcançadas, né, pastor? Isso mesmo. Aquele lugar lindo, né? Por quê? Porque assim, nós temos que orar, mas nós temos que agradecer também pelas bênçãos que nós já recebemos do Senhor, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai falando item por item, né? Ele fala, olha, não pague o mal com o mal, né?
se regozije, ore sem cessar, agradeça, em tudo dá graças. Aí ele usa uma palavra no versículo 19, ele diz assim, não extingais, né, o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, né? Mas como que pode, pastor? Alguém pode extinguir o Espírito Santo na sua vida? Sim, né? Sim. Nós vemos casos disso na Bíblia. Quando Sansão quebrou seu voto, né, e ele começou a desobedecer a Deus, ele começou a perder a sua força. Mas a sua força vinha da onde? Do seu cabelo? Não. A sua força vinha do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tomava ele. E ele ficava com uma força sobrenatural. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Mas ele começou a usar daquela força que ele tinha com arrogância, com prepotência. Tem muita gente aí, pastor Neif, perdendo o Espírito Santo por arrogância, prepotência, usando os dons que Deus deu para eles de uma forma errada, né? Para querer destruir pessoas. Como Sansão começou a fazer, eu vou tacar fogo na seara dos filisteus, mas Deus não mandou ele fazer aquilo. Ele fez aquilo de pirraça, de raiva, né? O pai disse para ele, não se envolve com mulheres de outros povos. Ele foi lá e se envolveu. Primeiro se casou com uma prostituta, e depois se encontrou com Dalila, e foi a sua ruína. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a se afastar de Sansão. Quando ele começou a pecar, quando ele começou a sair do propósito que Deus tinha na vida dele. E é isso que eu quero dizer para você, querido. A gente fala assim, mas o Espírito Santo não vai sair da minha vida. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas não é só isso que afasta o Espírito Santo da nossa vida. Isso são uma das coisas que afasta. Mas você sair do propósito de Deus na sua vida, quando você deixa o seu chamado de lado, quando você deixa de fazer aquilo que Deus determinou para você fazer, o Espírito Santo começa a se afastar também. Porque ele vem para nos convencer da verdade e da justiça. Se você não quer saber da verdade nem da justiça, ele começa a se afastar da sua vida. E outros espíritos começam a ocupar esse lugar onde estava o Espírito Santo. O espírito do orgulho, né? Da prostituição, do vício, o espírito da avareza. Uma série de demônios começam a vir encostar naquela pessoa. Porque onde habitava aquele espírito, ele começou a se extinguir, a pessoa começou a pecar, começou a sair do propósito de Deus, saiu da presença de Deus, não vai mais à igreja, não vai mais buscar, não ora, não jejua. Um sinal, irmão, um sinal vermelho, um sinal amarelo, já quase vermelho, que o Espírito Santo está saindo da vida de uma pessoa, é quando essa pessoa não tem mais vontade nenhuma de buscar as coisas de Deus. Quando você começa a esfriar, você não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem mais vontade de ouvir louvor, você não tem mais vontade, qualquer pregação te irrita, você não aceita ouvir a verdade bíblica, você começa a falar palavrões que você não falava mais, você começa a ter atitudes que você não tinha mais, você começa a ter pensamentos que quando você estava firme na igreja você não tinha mais, mas voltou tudo na sua mente de novo. Você começa a ter desejos que você sabe que não provém da parte de Deus. O Espírito Santo está se afastando da sua vida. Algo está errado. Então, isso são sinais, né? Então, Paulo orientou, olha, não extinguais o Espírito. O próprio salmista Davi disse no Salmo 51, Senhor, não aparte de nós, não aparte de mim o teu Espírito Santo. Renova o meu espírito, coloque em mim um espírito reto. Depois, no versículo 20, está escrito assim, não desprezeis as profecias. Olha quantas coisas, né? O final desse capítulo, como ele é rico em detalhes, né? Então não pague o mal com o mal, se alegre sempre, ore sem cessar, tenha uma vida de oração, em tudo dai graças, não extinga o espírito. E aí ele diz, não despreze as profecias. E o que é uma profecia? Profecia é uma palavra que vem da parte de Deus. Deus usa um profeta, né, que é um homem ou uma mulher, como um canal para que seja falado algo da parte de Deus. É um recado, muitas vezes,
pessoal para alguém, muitas vezes para uma igreja toda, muitas vezes para uma nação inteira, né? Como era o caso dos profetas antigamente. Mas a profecia, ela não pode ser desprezada, porque a Bíblia diz que aonde a profecia cessa, o pecado começa a imperar. Agora a profecia, ela deve ser analisada e não desprezada, como os irmãos de Bereia faziam. Eles iam lá para ver se aquela profecia batia com o texto bíblico. Então toma cuidado, irmãos. Eu gravei outro dia um texto aí, no dia 8 de maio, falando desses absurdos que foram falados. Né? Aterrorizaram pessoas. Tenho parentes meus que me ligaram aterrorizados. Nossa, vai ficar 3 dias de escuridão aí, né? E não aconteceu nada, pastor Neif, né? Falsos profetas. Cadê esses falsos profetas aí agora para pôr a sua cara? Se apresente agora, né? Se apresente aí agora. Você que disse que ia ter 3 dias de escuridão, que era para comprar vela, que ia ter demônio que ia bater na porta que nem forma de parente. Que isso, irmãos? A gente tem que buscar na fonte, que é a palavra de Deus. Você não pode ouvir qualquer coisa e aceitar como uma profecia. Agora, você não pode desprezar. Por quê? Porque a profecia, muitas vezes, ela vem realmente de Deus. Né? Todos os reis da Bíblia que desprezaram os profetas eram mal. Quando o profeta dizia, olha, não vai, e era realmente de Deus e o rei ia, ele quebrava a cara, ele perdia a guerra. Da mesma forma que quando o profeta dizia, pode ir que Deus está dando essa vitória para vocês, eles iam e tinham essa vitória. Né? Em nome do Senhor Jesus. Meu primo Carlos, verdade, irmão Carlos, né? Deus continua usando os verdadeiros profetas. Agora, como é que eu sei, pastor, que uma profecia vem de Deus? Primeiro, você tem que ver quem é o profeta, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore por fruto. Então veja quem é a pessoa, se essa pessoa realmente tem frutos do Espírito, se é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que você sabe da vida dessa pessoa espiritual. Então nós não podemos aceitar engolir qualquer coisa, irmãos, né? Temos que tomar cuidado com isso. E depois, se ela se cumpre, né? Ela tem que se cumprir, e não existe metade de profecia cumprida com Deus. Ou ela se cumpre, ou ela não se cumpre. Então, se cumpriu só uma parte, alguma coisa está errada. Então, em nome de Jesus, amados, não despreze as profecias. Quando um profeta vier falar com você, ouça, pelo menos ouça. E agora, né, você vai ter que reter o que é bom, que está no versículo de baixo. Diz assim, examinai tudo e retende o que é bom. Aí está o segredo da própria profecia. Retém o que é bom, aquilo que você realmente crê que veio de Deus, testificou lá no teu coração. Eu levei uma lapada, mas a lapada eu não gostei, mas às vezes veio de Deus. Pastor? Às vezes a gente não gosta, mas se veio de Deus, vai ser bom para você. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele ama. Então, amados, receba essa palavra. Examine, retende o bem. Não despreze as profecias nem os profetas. E aí a Bíblia diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, o mal tem aparência, pastor? Tem, às vezes é bonita até. Então a gente tem que tomar cuidado. Cuidado que nem sempre o mal tem uma aparência feia. Pelo contrário, mas peça para Deus te mostrar, o Espírito Santo te revelar aquilo que não é bom para você. Muitas coisas parecem bons, muitos caminhos para o homem parecem bons, mas no final levam à morte, principalmente a morte espiritual. Então cuidado, se afaste mesmo, fuja da aparência do mal. Você que tinha problema com vício, você não vai mais ficar entrando dentro de bar. Você que tinha um problema com prostituição, você não vai mais no lugar desse. Você que tinha um problema espiritual, você não vai mais frequentar aquele lugar que você frequentava. Agora você está liberto por Cristo. E aí ele diz, olha, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. E eu queria encerrar essa palavra de hoje dizendo para você, olha, vos santifique em tudo. E ele diz, olha, vos santifique no espírito, na alma e no corpo. Então Deus fala de uma santificação no espírito, na alma e no corpo. Porque tem gente que às vezes fala, Deus não está olhando para o meu corpo, Deus não está olhando para... Irmãos, não é bem assim, né? Deus não está olhando na questão de nos julgar como cristãos, mas as pessoas estão olhando para nós. Deus não está, mas as pessoas estão.
Então você não pode escandalizar. Você não pode, você como cristão, você não pode. Deus está dizendo que Ele quer uma santificação do espírito, da alma e do corpo. Você não pode sair por aí como uma pessoa do mundo, que você vai gerar escândalo. Você está quebrando esse princípio da santificação do corpo. Você não pode enfiar dentro do seu corpo drogas, está acabando com o seu corpo. É templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então, nós temos que nos santificar, sim, do corpo, alma e espírito. E ele diz que o Deus que vai nos chamar para essa santificação, vai nos chamar para sermos conservados irrepreensíveis, para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, tudo isso, todas essas exortações, todas essas recomendações do apóstolo Paulo, elas são para nós hoje. A Bíblia é um livro atual. Então, queridos, não pague o mal com o mal, se alegre sempre, ore, não pare de orar, dai graças e agradeça por tudo, não deixe o Espírito Santo sair da sua vida, não despreze os profetas, nem as profecias, examine o que é bom, retém o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal e se santifique no corpo, alma e espírito. Olha que riqueza esse texto, Muita coisa junto, isso aqui daria para falar muita coisa. Mas eu quero encerrar aqui essa nossa live, pastor Neif, e a gente orando para que a gente consiga cumprir. É fácil, não é, são várias coisas. Mas que Deus nos dê força e graça, porque é só pela graça de Deus para a gente lutar e a gente conseguir levar aí essas exortações, essas considerações do apóstolo Paulo nas nossas vidas, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Nós viemos aqui para te adorar, para te louvar. É verdade, meu Senhor. Nós viemos aqui para trazer essa reflexão, essa palavra ao coração dos irmãos. E que, Pai, nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, viver, porque a tua palavra diz que nós temos que viver também, Pai, a tua palavra. Nós podemos saber, mas nós temos que colocar em prática também, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes da tua palavra e não só ouvintes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta de nós a mentira, a hipocrisia, a falsidade do nosso meio, a narraçuída, canta, alabaia. Que nós não sejamos jamais, Pai, vistos como falsos profetas, mas aqueles que vêm entregar uma palavra da tua parte, aqueles que vêm falar de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha repreender os lobos, os falsos profetas, aqueles que vêm com engano. Repreende esse espírito do engano, manda embora, Senhor. Esse espírito do medo que tem entrado no coração das pessoas, na raçuída, canta, labai, tem entrado nos lares, tem entrado dentro da igreja, esse espírito da falsa profecia, do engano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Espírito da verdade prevaleça sobre as nossas vidas agora. E que você que está agora nos ouvindo, venha receber esta palavra e essa mensagem agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus possa te abençoar, você que estava nos ouvindo. E agora, pastor Neif, dê a bênção apostólica aí, meu querido. Amém. Que Deus os abençoe. Vocês tenham aí uma boa noite, um bom descanso. Que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. E que o mais importante de tudo, não saia da presença do Senhor. Permaneça firme na presença de Deus. Porque da parte do homem nós não vamos conseguir nada. Que vamos conseguir alguma coisa ainda é da parte do Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, Glória. As doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.